Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, terça-feira, dia 21 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Meus irmãos, nós estamos na terça-feira de Carnaval, portanto, a Quaresma começa amanhã e vale a pena, antes da nossa meditação de hoje, nós lembrarmos que amanhã é quarta-feira de cinzas, não se trata de um dia de preceito, mas é importante, é muito valioso que cada um procure se organizar, se esforçar para participar da Santa Missa nessa quarta-feira de cinzas, receber as cinzas como sinal de penitência, como sinal de humildade, de despojamento, como um início de uma preparação que nós teremos até a Semana Santa, celebrando a Páscoa. Lembro também que a quarta-feira de cinzas, ou seja, amanhã, é um dia de jejum obrigatório, a não ser naqueles casos em que isso não é possível, por exemplo, um problema de saúde, ou uma gestante, ou uma pessoa já idosa, enfim, ou uma criança pequena. Mas tirando esses casos, que são exceção, é um dia, assim como a Sexta-feira da Paixão, um dia de jejum obrigatório e também um dia de abstinência de carne. Lembrando que nessas orientações da Igreja a gente considera carne todo tipo de carne vermelha e também todos os tipos de aves. Não são consideradas carnes vermelhas ou carnes para efeito de abstinência as carnes de peixe, né? Então, carnes de peixe estão liberadas, mas carnes de aves, inclusive de frango, e carnes vermelhas em geral, nós somos chamados a fazer abstinência no dia de amanhã. Então, aproveitando aqui para todo mundo já ir se organizando, lembrando dessas coisas aí para o dia de amanhã, quarta-feira de cinzas. Hoje nós ainda estamos no tempo comum. E o Evangelho de hoje nos apresenta, mais uma vez, lições muito preciosas. Nessa altura aqui do Evangelho de Marcos, Jesus ele está se voltando mais diretamente ao ensinamento aos seus discípulos. Ele fez aquela pergunta aos apóstolos sobre quem é que estavam dizendo que ele era, e ele percebe que não estava muito claro. E, a partir de então, ele prefere dedicar o seu ministério, naquele momento, mais à formação específica dos seus discípulos. Por isso que o Evangelho começa dizendo que Jesus não queria ser visto, porque era um momento em que ele precisava parar um pouquinho a sua missão pública, diante das multidões, para formar melhor os seus discípulos. E é isso que ele está fazendo. E aí, Jesus se depara com uma dificuldade que ou a gente já criou essa dificuldade para alguém, ou a gente, no serviço que a gente tem na comunidade, na igreja, nós já passamos por essa dor. Que é a dor de falar, tentar ser o mais claro possível, repetir de novo. E mesmo assim as pessoas não entenderem. Jesus ele acabou de falar, estava ensinando, estava dedicando o seu ministério, a prioridade do seu ministério naquele momento era a formação dos discípulos.
Naquele momento, não era curar os doentes, não era estar com as multidões. Naquele momento específico, a prioridade da missão de Cristo era a formação específica dos seus discípulos. E aí, nesse contexto, em que a prioridade dele naquele momento era essa, ele ensina, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Depois de 3 dias da sua morte. E os discípulos acabam de ouvir isso. Que foi falado pelo próprio Cristo, pelo próprio Verbo encarnado. E logo em seguida, os discípulos, eles começam a conversar entre si sobre quem seria o maior. Vocês percebem a loucura, a falta de atenção, a falta de zelo, a falta de conversão? Jesus acabou de dizer que o Filho do Homem, ele vai ser entregue, ele vai morrer. E os discípulos, qual é a reação deles diante desse ensinamento? Ficam discutindo quem deles é o maior. Ficam, portanto, alimentando a sua soberba, a sua vaidade, a sua arrogância. Não entenderam nada. E aqui vale a pena a gente se colocar no lugar dos discípulos e no lugar do Cristo, o Mestre. No lugar dos discípulos. Será que nós temos realmente abertura para entender o que Deus fala para nós, inclusive através das autoridades que Deus coloca na nossa caminhada? Autoridades da igreja, autoridades da comunidade. Será que nós temos mesmo esse espírito de abertura? Ou a gente escuta por escutar? Ou a gente vai para aquele evento, para aquele retiro, só por ir, só para, como diz o Edwin, fazer o checklist? Mas, sabe, parece que a palavra não cai. E a gente continua sem se converter. E a gente continua sem acolher um direcionamento, um ensinamento, um esclarecimento. Continua entendendo errado, continua fazendo errado. Vale a pena a gente meditar sobre isso, sobre a nossa docilidade diante da palavra de Deus, que nos vem geralmente por meio de mediações humanas. Como é que está essa docilidade? Segundo, se nós estamos, às vezes, na posição do Cristo, que ensina e que repete, não desistir. O Cristo não desistiu dos discípulos, porque eles não entenderam. Assim como Deus não desistiu, por exemplo, no Antigo Testamento, porque o povo de Israel não entendia os profetas, não queria acolher. Entrava num ouvido e saía pelo outro. Se nós estamos numa posição de liderança de alguma forma, ou de alguma forma como formadores, ou como pessoas que são chamadas a orientar outras, não desistir. Muito provavelmente você está firme e perseverando porque pessoas não desistiram de você. Mesmo de talvez você já ter ouvido aquilo várias vezes, sobre aquele vício seu, sobre aquele pecado seu, sobre aquela necessidade de conversão que você tinha. Provavelmente você teve que escutar aquilo muitas vezes para você realmente mudar ou começar a mudar. Deus nos tratou com misericórdia e com paciência. E Ele nos chama muitas vezes a amar os irmãos dessa mesma forma. Com paciência, com perseverança, com misericórdia, com amor. O que nós não podemos é parar. É desanimar diante de uma possível fragilidade do irmão. Mas continuar até o fim. Quantos santos passaram por isso? De pregar, parece que as pessoas não estavam entendendo nada, as pessoas não mudavam. Mas a gente olha para a vida daquele santo e percebe os frutos que a vida dele deixou, que o ensinamento dele deixou, mesmo naqueles momentos em que parecia que ninguém estava entendendo nada. Lembre, por exemplo, da vida de São Francisco, naqueles momentos em que parece que tudo aquilo que ele tinha falado tantas vezes, os irmãos franciscanos não entendiam, não acolhiam, não viviam. Mas ele não desistiu. E ele não desistiu por causa daquilo que ele aprendeu com Santa Clara. Francisco, Deus é e basta. Você ainda não é suficientemente pobre, Francisco. Deus é e basta. Não pare. Não deixe de se consumir quando se deparar com a fragilidade do outro. Até mesmo com a cabeça dura do outro, mas continue. Com muita humildade, colocando a confiança não na sua capacidade de ensinar, de orientar, mas colocando a sua confiança sobretudo em Deus, que é quem tudo realiza.
Segundo ponto para a nossa meditação de hoje, a humildade. Jesus diz para os discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Vale a pena a gente pegar isso como ponto para nosso exame de consciência. Nas diversas situações da minha vida, na vida comunitária, na vida eclesial, na vida familiar, nos relacionamentos, nas amizades, eu estou sendo aquele que quer ocupar o último lugar e que está disposto a servir a todos? Ou eu sou aquele que está esperando receber de outros, que está esperando um certo reconhecimento, que está esperando ser servido? Será que a minha iniciativa, o meu primeiro passo, é de amar, servir, me alegrar em ocupar os últimos lugares? Vale a pena hoje nós fazermos esse exame de consciência, a partir da palavra de Deus. E o terceiro e último ponto que eu queria propor para a nossa meditação hoje. A gente percebe nesse trecho do Evangelho e em alguns outros trechos do Evangelho que tudo indica que fazia parte da personalidade de Jesus um certo amor especial pelas crianças. A gente percebe isso nesse trecho do Evangelho e em outros. Por exemplo, naquele trecho do Evangelho em que ele chega a dizer que quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Aqui também ele diz o seguinte: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. Isso aqui é muito precioso. Quando nós nos encontramos com as crianças, saber que o Cristo tinha um profundo amor por elas. E a tal ponto de se identificar com elas de algum modo. Vocês imaginem esse trecho do Evangelho ainda lido sob a luz de Mateus 25. Quanto mais ainda ele está presente nas crianças mais desprezadas, mais esquecidas, que estão se corrompendo por causa do desamor e do abandono. Ele se encontra nelas. Vale a pena no dia de hoje nós meditarmos como é que nós podemos fazer para exercitar esse amor pelo Cristo nas crianças, especialmente nas crianças mais abandonadas e esquecidas. Vale a pena nós meditarmos nos nossos centros sociais, na possibilidade de nós estarmos mais presentes, na possibilidade de nós vivermos essa alegria de acolher, como diz Jesus, no seu nome, uma daquelas crianças. Quanto mais, sei lá, dependendo do centro social, aquelas 10 crianças, aquelas poucas dezenas de crianças, Jesus certamente se alegrará, como ele se alegrava em acolher cada uma das crianças que o buscavam. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que essa palavra dê muitos frutos na nossa vida e na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.